Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar mais uma aplicação de derivadas, no caso, otimização. O objetivo da aula é utilizar a derivação para resolver problemas de otimização. Nós já estudamos que a derivada possui muitas aplicabilidades relacionadas a problemas de retas tangentes, cálculo de limites indeterminados e máximos e mínimos de funções. Além disso, podemos utilizar os valores extremos de uma função para resolver problemas de otimização, como veremos nesta videoaula. Nós sabemos que a palavra otimizar significa estabelecer o valor ótimo ou uma ação que visa tornar algo ideal. Nesse sentido, vamos resolver problemas matemáticos obtendo a melhor resposta ou a resposta ideal ao nosso problema. Então, vamos considerar o primeiro exemplo. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então, esse fazendeiro pode cercar esse terreno aqui de pelo menos três formas diferentes. A primeira delas, como ele tem aqui 1.200 metros de cerca, ele quer cercar um campo retangular e ele não precisa de cerca ao longo do rio, ele pode optar por cercar este terreno aqui colocando 100 metros, aqui 1.000 metros e aqui mais 100 metros. Nesta situação, a área deste terreno vai ser 100.000 metros quadrados. Mas também ele pode cercar de várias maneiras diferentes. Aqui nós temos um segundo exemplo, onde ele está cercando, colocando 400 metros, 400 metros, 400 metros. E neste caso, a área dessa região retangular vai ser 160.000 metros quadrados. E neste último exemplo, ele pode cercar aqui colocando 500 metros, 200 metros e 500 metros, obtendo uma área retangular de área 100.000 metros quadrados. Então, dessas três situações, essa segunda aqui é a melhor, pois ele obteve uma maior área. Mas agora a pergunta é o seguinte: será se existe uma possibilidade melhor do que esta segunda opção aqui? E o que a gente vai fazer é utilizar das derivadas para responder esse problema. Então, de um modo geral, para resolver problemas desse tipo, que envolve otimização, primeiro nós temos que entender o problema, todas as características do enunciado. Depois, é sempre bom fazer um diagrama, pois ele vai facilitar o entendimento da questão e também a escrita das expressões matemáticas. Depois, nós vamos introduzir uma notação matemática e manipular essas expressões para obter uma função de uma variável. Neste caso aqui, nesse exemplo em específico, nós vamos escrever uma função que representa a área dessa região retangular nessas condições aqui, e depois nós vamos determinar os valores extremos dessa função. Neste caso, nós vamos buscar um valor de máximo, pois nós queremos encontrar aqui essa representação que possui a maior área possível. Então, nessa situação, como nós não sabemos, né, as dimensões dessa região ideal, aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y e aqui de x também. Né? Então, a área dessa região aqui vai ser base vezes altura, ou seja, x vezes y, e pelo enunciado nós sabemos que a soma dessas medidas aqui deve ser igual a 1.200, que é a quantidade de cerca que o fazendeiro tem. Então, x mais y mais x é igual a 1.200, ou seja, 2x mais y é igual a 1.200. E aqui eu vou isolar o valor do y,
obtendo que y é igual a 1.200 menos 2x, para poder substituir esse valor do y, que aqui é dado em termos do x, nessa expressão da área. Eu também poderia ter isolado o valor do x e substituir aqui na expressão da área, mas nesse caso aqui é mais fácil isolar o y, né? Então, eu isolei o y, substituí aqui na expressão da área, então eu vou obter que a área vai ser igual a x vezes 1.200 menos 2x, aqui eu vou aplicar a distributividade, então vai ficar 1.200x menos 2x quadrado. Então, com esses cálculos, nós determinamos a área dessa região como uma função em termos somente do x, né? E note que, neste caso, o x deve ser um número maior ou igual a zero e menor ou igual a 600, pois, como o x aqui representa uma medida, né? Então, esse x deve ser um número maior ou igual que zero, e como esse fazendeiro aí dispõe de 1.200 metros para cercar esse terreno, o x deve ser menor ou igual a 600, pois se o x fosse maior do que 600, né, essa medida aqui mais essa medida aqui já daria mais do que a quantidade de cerca que esse fazendeiro possui, né? Então, neste caso, o x deve ser um número maior ou igual a zero e menor ou igual a 600. Né? E também, caso contrário, nós teríamos uma área negativa. Então, o que a gente vai fazer agora é, como nós já obtemos uma expressão para a área dessa região em termos da variável x, nós vamos calcular agora os números críticos dessa função área, né? Então, para isso, nós vamos calcular a derivada dessa função. Então, a derivada vai ser igual a menos 4x mais 1.200. E como essa derivada existe para todo x, os números críticos vão ser dados igualando a expressão a zero. Então, agora, eu vou igualar a expressão da derivada a zero e isolar o valor de x. Então, esse menos 4x vem para esse lado como 4x. Então, vai ficar 1.200 igual a 4x. O 4 vai estar multiplicando, passa dividindo. Ou seja, x vai ser igual a 300. Então, o único número crítico dessa função é x igual a 300. E o que a gente vai fazer agora é determinar se esse 300 é um valor de máximo ou um valor de mínimo. E para isso nós vamos utilizar o teorema do valor extremo. Nós temos que calcular a função aplicada aqui nos extremos do intervalo que define o domínio da função área e aplicar também o A do número crítico. O maior desses A's vai ser o valor de máximo e o menor vai ser o valor de mínimo. Sendo assim, o A de 0 vai ser igual ao A de 600, que vai ser igual a zero, e o A de 300, fazendo os cálculos aqui, nós vamos obter os 180.000. Então, de acordo com o teorema do valor extremo, quando x é igual a 300, nós vamos ter um ponto de máximo, ou seja, o 300 vai maximizar a área A. Isso significa que as dimensões do retângulo que nós obtemos a maior área possível é x igual a 300, e se x é igual a 300, nós substituímos aqui o x pelo 300 para encontrar o valor de y. Então, y vai ser igual a 1.200 menos 600, que é igual a 600. Então, essa região aqui vai ter medidas 300, 600 e 300. E neste caso, como nós vimos, a área vai ser igual a 1.800. Note que essa área aqui é maior do que as áreas das possibilidades listadas no slide anterior. Aqui nós temos o gráfico da função área, né? Então, note que, como essa função área é uma função quadrática, o seu gráfico vai ser uma parábola, e como o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo. Então, o x, nós vimos que ele deve ser um número maior do que zero e menor do que 600, pois, caso contrário, a área aqui vai ser
negativa, como está indicado neste gráfico. E além disso, como essa parábola tem concavidade para baixo, ela vai ter um ponto de mínimo, que é justamente aqui quando o x vale 300 e o y, né, que representa a área, vale os 180 mil, como nós verificamos com os cálculos anteriores. Então, de acordo com esses cálculos, nós podemos garantir que a maior área possível vai ser igual a 180 mil, quando as medidas do terreno retangular são iguais a 300, 600 e 300. Observação: para facilitar a verificação de que o número crítico é um valor máximo, valor mínimo ou um ponto de inflexão, nós podemos aplicar o teste da segunda derivada, que nos diz o seguinte. Então, no exemplo anterior, nós aplicamos o teorema do valor extremo para garantir que aquele x igual a 300 era um valor de máximo. Então, a partir de agora, a gente vai aplicar o teste da segunda derivada, pois os cálculos geralmente são mais simples. O teste fala o seguinte: seja C um número crítico, no caso aqui o número crítico, quando a derivada de f aplicada em C vale zero, de uma função f duas vezes diferenciável, e a derivada segunda é contínua em um intervalo aberto contendo C. Assim, se a derivada segunda de f aplicada em C for menor do que zero, então f de C é um valor máximo local para a função f. Se a derivada segunda de f aplicada em C for maior do que zero, então f de C é um valor mínimo local para a função f. Se a derivada segunda de C for igual a zero, então esse teste é inconclusivo. Ou seja, para a gente verificar se um número crítico vai ser um valor de máximo ou um valor de mínimo, nós vamos primeiro determinar esses números críticos, depois nós vamos calcular a derivada segunda da função e aplicar esses números críticos na derivada segunda. Se esse resultado for um número negativo, menor do que zero, então nós vamos ter um valor de máximo local. Se a derivada segunda aplicada nesse número crítico for maior do que zero, então nós vamos ter um mínimo local. E se a derivada segunda aplicada nesse número crítico for igual a zero, esse teste é inconclusivo, ou seja, nós vamos ter que utilizar outros métodos para verificar se nós temos um valor de máximo ou um valor de mínimo. Por exemplo, aplicar o teorema do valor extremo. Então, nós vimos no exemplo anterior que a função área é dada por essa expressão e ela possui o número crítico 300. Aqui eu vou chamar de C para ficar igual à notação do teste da segunda derivada. Nós verificamos que esse 300 é um valor de máximo, né? Mas aplicando aqui o teste da segunda derivada vai ficar o seguinte: a derivada primeira da função área vai ser menos 4x mais 1.200. Consequentemente, a derivada segunda vai ser igual a menos 4. Então, note que para qualquer valor de x que você substituir aqui, o valor da derivada segunda vai ser negativo. Em particular, quando c é igual a 300, a derivada segunda aplicada em 300 vai ser menos 4, que é um número menor do que zero. Então, nós vamos ter um valor de máximo. Segundo exemplo, um container para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 metros cúbicos. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa R$ 10 por metro quadrado, o material para os lados custa R$ 6 por metro quadrado. Encontre o custo dos materiais para o mais barato desses contêineres. Então, essa situação pode ser representada por esta imagem e nós sabemos que o comprimento da sua base é o dobro da largura. Então, se o comprimento aqui da base for y, a largura vai ser igual a 2y. Como a altura não tem nenhuma informação, vou chamar aqui de x. Outra informação importante é que
o volume dessa caixa deve ser 10 metros cúbicos. Então, 2y vezes y vezes x deve ser igual a 10, ou seja, 2y² vezes x é igual a 10. E como nós precisamos determinar o custo mínimo para a fabricação desse container, nós temos que estar atentos, pois o material da base é mais caro do que o material da lateral desse container, né? Enquanto que na base o material custa R$ 10 por metro quadrado, na lateral o material custa R$ 6 por metro quadrado. Então, em relação à base, como essa base aqui tem dimensões 2y e y, então o custo para a fabricação da base vai ser 2y vezes y, que é a área da base, multiplicada por 10, que é o custo do material por metro quadrado da base. Agora, em relação às laterais, note que nós temos duas regiões desse tipo aqui, que tem medidas 2y e x, que é essa aqui da frente e essa aqui de trás, e também duas regiões de medidas xy, que é essa parte aqui, essa outra parte aqui. Então, o custo para a fabricação da lateral vai ser igual a 2y vezes x vezes 2, porque tem duas regiões dessa, mais x vezes y vezes 2, e isso tudo vezes 6. Logo, o custo total vai ser a soma dessas duas expressões que nós comentamos aqui. Então, de acordo com o enunciado, o volume vai ser igual a 10, e como nós vimos, o volume é 2xy², que é igual a 10. Aqui eu vou isolar o valor do x para depois substituir aqui na expressão do custo. Então, o 2 está multiplicando, vou passar dividindo. 10 dividido por 2 vale 5. E o y² está multiplicando o x, vou passar dividindo também. Então, x é igual a 5 dividido por y². Também, segundo o enunciado, nós vimos que o custo vai ser dado por essa expressão aqui. Então, fazendo esses cálculos e somando os termos que podem ser somados, nós vamos obter que o custo é igual a 20y² mais 36xy. Então, vou substituir esse x aqui na expressão do custo para obter uma função em termos somente do y, né? Então, vai ficar c igual a 20y² mais 36, que multiplica o x, que é 5 sobre y² vezes y. Então, eu posso cancelar um y aqui com um y aqui. Então, a expressão do custo, em termos do y, vai ficar 20y² mais 180 sobre y. O que a gente vai fazer agora é determinar os números críticos dessa função custo. Para isso, nós vamos calcular a derivada primeira e igualar a zero. Então, a derivada dessa função c vai ficar 40y. Agora, esse y que está aqui embaixo, eu posso escrever como y elevado a menos 1. Então, a derivada desse termo aqui, a gente conserva o 180 e multiplica por menos 1 vezes y elevado a menos 2. Por isso que a derivada dessa segunda parte aqui é dada por essa expressão. Igualando a zero para encontrar os números críticos, nós vamos obter 40y menos 180 dividido por y² igual a zero. Essa expressão está negativa, vou passar positivo. Esse y² está dividindo, vou passar multiplicando, obtendo assim 40y² igual a 180. O 40 está multiplicando, vou passar dividindo, y³ é igual a 4,5. E essa potência 3 vem como raiz cúbica, ou seja, y vai ser igual a raiz cúbica de 4,5. Agora, para a gente determinar se esse y é um valor de máximo ou um valor de mínimo, a gente vai aplicar o teste da segunda derivada. Então, calculando a derivada segunda da função custo, nós vamos obter o seguinte: derivada de 40y é igual a 40, e a derivada
dessa expressão aqui, esse y ao quadrado eu posso escrever como y elevado a menos 2. Então, a derivada vai ficar menos 2 vezes menos 180 vezes y elevado a menos 3, que é exatamente essa expressão aqui. E note que, substituindo o y aqui no valor do y, essa conta vai ser um número maior do que zero. Ou seja, em y igual a raiz cúbica de 4,5, nós vamos ter um valor de mínimo, que é o esperado na questão, né? Pois nós precisamos determinar o custo mínimo. Então, para saber esse custo mínimo, basta substituir esse valor de y aqui, raiz cúbica de 4,5, na expressão do custo. Então, fazendo esses cálculos aqui, nós vamos obter aproximadamente R$ 163,54, ou seja, o custo mínimo nas condições do enunciado para a fabricação do container. Lembrando que esse container não tem a tampa, a parte de cima, vai ser R$ 163,54. Problema 3. Encontre o ponto sobre a curva y igual a raiz de x que está mais próximo do ponto 3,0. Então, a imagem que representa a situação é essa. Nós temos aqui a curva y igual a raiz de x. Aqui nós temos o ponto 3,0 e nós queremos determinar qual é o ponto que está sobre essa curva que está mais próximo do ponto 3,0. O que nós sabemos a respeito desse ponto aqui é que se a coordenada x dele vale x, então a coordenada y vai ser igual a raiz de x, pois esse ponto está sobre essa curva. Então, a ideia para resolver esse exemplo vai ser a seguinte: nós vamos calcular a distância desse ponto a um ponto genérico dessa curva, obtendo assim uma função em termos do x, e depois nós vamos calcular o mínimo dessa função, ou seja, qual é o ponto que está sobre essa curva que tem a menor distância do ponto 3,0. Então, para isso, nós precisamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Se nós temos os pontos AB e o ponto CD no plano cartesiano, a distância entre esses dois pontos é dada por essa expressão aqui. Então, vou chamar a distância de D, que vai ser igual a raiz do x do primeiro ponto menos o x do segundo ao quadrado, mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto ao quadrado. Sendo assim, o ponto genérico que está sobre a curva é o ponto que tem coordenada x e raiz de x, como nós já discutimos, e nós precisamos calcular a distância desse ponto ao ponto 3,0. Utilizando a fórmula, vai ficar distância igual a raiz do x do primeiro menos o x do segundo ao quadrado, mais o y do primeiro menos o y do segundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz de x menos 0 ao quadrado, fica raiz de x ao quadrado, que é igual a x. Desenvolvendo essa potência aqui, vai ficar x² menos 6x mais 9. Menos 6x mais esse x aqui resulta em menos 5x. Então, a expressão da distância vai ser dada por essa função aqui que possui essa raiz. Então, para calcular a derivada primeira dessa função aqui, vai dar um certo trabalho, pois nós temos uma raiz aqui que vai dificultar um pouco essa derivada, mas se eu elevar aqui os dois lados ao quadrado, nós vamos obter que d ao quadrado é igual a essa expressão ao quadrado. Então, vou conseguir cancelar essa raiz e vou obter x² menos 5x mais 9. E calcular o mínimo da função d ao quadrado é o mesmo que calcular o mínimo dessa função d. Então, é mais fácil a gente prosseguir os cálculos utilizando essa função d ao quadrado. Então, a derivada da função d ao quadrado vai ser igual a 2x menos 5. Quero encontrar os números críticos, então é igual a 0. Esse 5 está negativo, passo positivo.
o 2 vai estar multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ser igual a 5 sobre 2. E se eu calcular a derivada segunda da função d ao quadrado, eu vou obter 2. Isso significa que esse 5 sobre 2 vai ser, de fato, um valor mínimo da função. Portanto, o ponto sobre a curva que está mais perto do ponto 3,0 é o ponto que tem coordenadas 5 sobre 2 para x e raiz de 5 sobre 2 na coordenada y. Problema 4, que é uma aplicação na física chamada lei de Snell. Seja V1 a velocidade da luz no ar e V2 a velocidade da luz na água. De acordo com o princípio de Fermat, um raio de luz viajará de um ponto A no ar para um ponto B na água por um caminho ACB que minimiza o tempo gasto. Mostre que o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2 é igual a V1 dividido por V2, onde θ1 é o ângulo de incidência e o θ2 é o ângulo de refração. Então, para ilustrar esse problema, considere essa imagem. Então, aqui nós temos um ponto A, um ponto B, e desse ponto A vai partir um raio de luz que vai viajar até o ponto B, no caso aqui passando pelo ponto C. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, esse ângulo aqui é o ângulo de refração. O que a gente vai fazer é mostrar que quando nós temos o menor tempo possível, essa expressão aqui é válida. E se essa expressão aqui é válida, nós temos o menor tempo. Então, para mostrar isso, eu vou chamar essa distância aqui de A, essa distância aqui de B, essa aqui eu vou chamar de D, e se aqui eu chamar de X, como isso tudo vale D, então essa outra distância aqui vai valer D menos X. Como eu já comentei, o tempo gasto para a luz sair do ponto A até o ponto B, passando pelo ponto C, vai ser o tempo de A até C, mais o tempo de C até B. Além disso, nós sabemos que o tempo é a distância dividido pela velocidade. A velocidade da luz para partir de A e chegar até C vale V1 pelo enunciado, e a velocidade dessa luz de C até B é V2, também de acordo com o enunciado. Então, o que a gente precisa fazer é calcular essas duas distâncias aqui. Note que aqui nós temos um triângulo retângulo, cujos catetos aqui valem A e X. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, essa medida AC ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, AC vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais x quadrado. Então, o tempo de A até C vai ser a distância dividido pela velocidade, que vai ser essa distância aqui dividido por V1. E utilizando esse mesmo raciocínio para esse outro triângulo retângulo, essa distância de C até B também pode ser calculada utilizando o teorema de Pitágoras. Sendo assim, essa distância ao quadrado, que eu vou chamar aqui de BC, então BC ao quadrado vai ser igual o d menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Portanto, BC vai ser a raiz de b ao quadrado mais d menos x ao quadrado. E o tempo de B até C vai ser a distância, que é esse valor aqui, dividido por V2. Sendo assim, o tempo de A até B pode ser escrito dessa forma, que é uma função em termos somente do x, pois o A, o B, o D, o V1 e o V2 são constantes. Então, a derivada dessa função vai ser dada por essa expressão aqui. E, além disso, note o seguinte: nesse primeiro triângulo retângulo, o seno do ângulo θ1 vai ser
o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, o seno de θ1 vai ser igual a x dividido por essa raiz aqui. Então, na expressão da derivada da função tempo, nós temos esse primeiro fator aqui, e x dividido por essa raiz, como nós vimos aqui, é igual ao seno de θ1. Então, vou substituir esses dois elementos pelo seno de θ1, obtendo essa expressão. E também o seno de θ2 vai ser o cateto oposto, que é d menos x, dividido por essa hipotenusa, que nós determinamos, que é dado por essa expressão. Então, nesse segundo fator aqui, eu vou substituir esses dois elementos pelo seno de θ2. Então, a derivada da função tempo vai ser dada pelo seno de θ1 dividido por V1, menos seno de θ2 dividido por V2. Para determinar os números críticos, nós igualamos a derivada a zero, e se essa derivada aqui vale zero, esse termo está negativo, passa para o outro lado positivo. Ou seja, seno de θ1 dividido por V1 vai ser igual a seno de θ2 dividido por V2. E essa nova expressão pode ser reescrita deste modo aqui. Então, esse cálculo significa o seguinte: se nós temos um número crítico, essa expressão aqui é válida. E se essa expressão é válida, nós temos um número crítico. Mas é possível verificar que a derivada segunda dessa função tempo é sempre um número maior do que zero, o que implica que o número crítico vai ser de fato o valor mínimo para a função tempo. Ou seja, se nós temos aqui o valor mínimo da função tempo, essa expressão é válida. E se essa expressão aqui é válida, nós temos um mínimo para a função tempo. E com isso nós completamos o exercício e finalizamos a aula.